Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração. Que essa mensagem possa transformar a sua vida, que Deus lhe abençoe sempre, e jamais perca a fé em Deus, que o milagre irá acontecer. O que da sua vida você precisa mudar para voltar a ficar feliz? Não tenha medo, porque quando Jesus passar, e Ele passa todo dia, toda hora, Ele quer ver você no seu lugar. Minha gente, você que está aí me assistindo, em muitos momentos da sua história, as coisas não aconteceram como você previu. E você precisou lidar com elas. Você pode ter certeza que quando você explodiu, que quando você julgou bilis sobre os outros, você não amadureceu. Mas quando você soube apaziguar aquele sentimento, quando você soube pacificar o seu coração, deixando que o Espírito Santo fizesse naquele momento a obra do apaziguamento, da pacificação, você cresceu, porque você descobriu que você podia fazer isso. Pode ser que neste momento você esteja vivendo um turbilhão que você não tem como alterar. Você não pode tomar decisão pelo seu filho, você não pode tomar decisão pelo seu marido, pelo seu pai, pela sua mãe, mas você pode tomar decisão por você. De que maneira você escolhe lidar com tudo isso? Nós sempre teremos uma tempestade ao nosso redor, porque a vida é assim. Deus não nos prometeu que seria diferente. A vida, a verdadeira vida, ela é conflituosa. O tempo todo nós estamos orbitando em conflitos. Crescer é conflituoso, é conflitante. E eu preciso aqui, no meu dia a dia, lidar com os meus conflitos de maneira pacífica. E para isso eu preciso ter o coração em paz. Agora, toda vez que eu permito que as minhas desarmonias, o meu egoísmo, a minha vaidade, a minha mentira, a minha infidelidade, o meu vício, toda vez que eu permito que as minhas desarmonias prevaleçam sobre mim, eu faço o quê? O diabo está ali, eu bilu, bilu. E o diabo, ele é tinhoso. Ele vai fazer aquela carinha do gato de botas do Shrek. Vocês já viram? O que o gatinho faz para poder passar ileso é aquilo que o diabo vai fazer. Ele vai olhar para você assim. Au, au. E aí? Porque a desarmonia está mandando em você, porque você está fazendo a coisa errada para resolver o problema, o que você vai fazer? Que bonitinho, gente. Aí alguém vai dizer para você: cuidado que ele é bravo. Ah, mas ele é tão bonitinho. Nós vamos diminuindo a distância. O diabo age no mundo justamente a partir de pessoas que não estão comprometidas em resolver as suas desarmonias, e porque estão desarmoniosos internamente, porque estão em desarmonia com a vida, porque estão em desarmonia com a própria humanidade, deixam de vencer. E porque deixam de se vencer, o que vai fazer? Vai se aproximar de tudo aquilo que é diabólico e vai fazer parceria com tudo isso que é diabólico e depois sai esparramando pelo mundo. Porque o diabo está amarrado, mas os seus seguidores não. Aí está o problema. Fazemos uma visita a ele, comungamos daquilo que ele nos inspira e saímos pelo mundo diabolizados. Por que ficamos diabolizados? Porque permitimos que as nossas desarmonias cresçam e não fazemos nada para poder vencê-las. Quantas vezes eu me coloco de forma hipócrita diante de Jesus? Quantas vezes eu quero ser o que não sou diante de Jesus?
como se fosse possível mentir para Ele. Como se fosse possível mentir para Ele, como eu posso mentir para você? Não. Jesus conhece o meu coração, e Ele sabe muito bem que eu estou querendo ser cristão, sim. Que todo santo dia eu revejo a minha vida, que todo santo dia eu olho para as minhas atitudes, para a maneira como eu tratei as pessoas que vivem comigo, as pessoas que cuidam de mim, as pessoas que trabalham comigo. Porque eu tenho para mim, minha gente, que quando nós morrermos, quem estará ao lado de São Pedro e Jesus para decidir se a gente entra ou não? Não são os anjos, não são as apostestadas, não. Sabe quem vai estar lá na entrada do céu para dizer se você entra ou não? Seus funcionários, seus amigos mais próximos, as pessoas que convivem diariamente com você, seus irmãos, suas irmãs. Não se engane, quem está na porta da eternidade ao lado de Jesus e São Pedro é aquele que mais sabe de mim. Eu ainda não sou capaz de fazer muitas coisas que Jesus mandou. Quando o outro me irrita, eu tenho vontade de devolver imediatamente um tapa na cara dele. Quando o outro fala mal de mim, eu tenho uma vontade enorme de falar mal também. Eu ainda não sei dar a outra face ao que me agride, mas eu chego lá. Infelizmente, muitas vezes eu me pego conciliando o meu cristianismo com os pecados que Jesus abomina. Eu preciso reconhecer que eu sou um homem batizado, eu sou um sacerdote da igreja que ainda está em processo de se tornar cristão, e é tudo que eu quero nessa vida, é tudo que eu quero nesta vida. Todos os dias eu peço a Deus essa graça. Senhor, eu quero que a sua misericórdia vença tudo aquilo que eu duvido de mim mesmo. Tantas vezes eu duvido de mim, minha gente, tantas vezes eu duvido do que eu posso, do que eu acredito, mas Deus está ali, não desiste de mim. Eu não quero ser diabólico na vida de ninguém, e é muito fácil a gente ser diabólico se a gente não cuida, a gente humilha, a gente joga o outro na lama, a gente impede o outro de crescer. E não é isso. Viver a missão de Jesus é a gente se transformar na força eucarística que move a história. Eu vou viver para estabelecer comunhão. Eu vou viver e vou me dedicar para que a minha casa seja melhor, para que a minha comunidade seja melhor, para que o meu lar seja melhor, para que a minha cidade, o meu país seja melhor. Eu vou assumir o compromisso com Jesus de procurar pelos lugares do mundo onde é que existe alguém precisando de um olhar assim, salvífico, restaurador. Porque se eu negar, se eu não fizer isso, eu estarei negando a força do meu batismo, eu não estarei vivendo os comprometimentos da minha missão. Retire essa caramuça, essa carcaça de homem perfeito. Retire todas essas carcaças que lhe colocam muito superior a todos os outros, e aí você vai descobrir que o reino de Deus começa no momento em que a gente fica no mesmo nível. Mesmo que eu esteja no estágio de santidade, mesmo que você esteja no estágio de santidade muito elevado, mas olhe sempre para o outro assim, nos olhos. Se a gente olha de cima para baixo, a gente vai fazer o outro se sentir inferior, sim. Agora, se o nosso olhar é de igual para igual, não há diferenças entre nós. Nós estamos muito impulsivos, infelizmente. Nós estamos muito reativos. A gente reage muito rapidamente aos estímulos que nos fazem. E muitas vezes a nossa reação é um desastre. Em tempos de redes sociais nós vemos isso toda hora. Como é que nos dias de hoje tem sido comum pessoas entrarem nos perfis de outras pessoas e deixarem seus comentários maldosos?
comentando a aparência do outro. Pediu sua opinião? Cortou o cabelo, ele pediu sua opinião? Se a pessoa tem barba, deixou de ter, pediu sua opinião? Você gosta quando alguém dê uma opinião sobre a sua aparência que você não perguntou? Pois é, aplique com o outro aquilo que você gosta que apliquem com você. Nós estamos tornando normal a deselegância do comportamento. Reativos demais, a gente vai lá e comenta com ódio, e comenta com raiva. Não dá para ser cristão e ter esse comportamento. Sim, o nosso olhar muitas vezes é apressado. Às vezes eu olho o outro com muita pressa e tiro conclusões apressadas sobre o outro. É assim que nasce o preconceito. Conceito é uma coisa, o pré é outra. Quando eu tenho um conceito de alguém, significa que eu olhei, avaliei, compreendi. Quando eu tenho um preconceito, significa que eu vi um pouco, não vi tudo, mas já acho ter um conceito. Não, eu só chego ao conceito depois de ter quebrado o pré, depois que eu entrei na sala da vida do outro. Entender, né, é isso, é eu entrar na tenda com o outro. Se eu quero entender o que você está me dizendo, eu preciso parar, prestar atenção em você, inclusive ouvir aquilo que você está me dizendo sem dizer. O primeiro a ser beneficiado com a sua conversão não é Deus. A gente tem uma pretensão, ou até mesmo uma forma equivocada de pensar, que a minha conversão agrada primeiramente a Deus. Não. A minha conversão primeiramente gera um bem-estar em mim. Viver fora do pecado é uma delícia. Você dormir e acordar sabendo que você não está em estado de pecado grave, que você não está mentindo para as pessoas, que você não está enganando as pessoas, que você não está sendo injusto com as pessoas. Porque às vezes a mentira, minha gente, no dia a dia, ela prejudica terrivelmente. Porque eu posso fingir que estou sendo bom com você, quando na verdade eu estou sendo mal por trás. Eu estou provocando uma coisa ruim para você no futuro, e pareço bonzinho com você. Essa é a pior mentira que tem. Eu posso ser uma pessoa injusta e parecer bonzinho. Quando eu retruco com a mesma moeda, quando eu falo mal de alguém, é a parte pecaminosa em mim que está falando. Porque quando é o homem convertido, que eu quero ser sempre, ele fará exatamente como Jesus propôs. Se me bate nesta face, faço questão de dar a outra. Difícil, não é? Ninguém diz que seria fácil, mas é bonito, viu? Porque quando nós conseguimos crescer na vida espiritual, nós nos tornamos pessoas muito melhores. E a vida espiritual, ela vai nos conduzir a lugares muito, muito especiais da nossa personalidade. Tem gente que vive tão seriamente a proposta da vida cristã, que Deus toma todos os espaços. Aquela pessoa fica até angelical. Por quê? Não tem maldade. E quando eu me livro da maldade, eu deixo de ver a maldade no mundo também. Você já viu aquelas pessoas que veem maldade em tudo? Ninguém é bom para ela, todo mundo é mentiroso, todo mundo trai, ninguém vale nada. Por quê? É porque é assim que ela se vê. Nós olhamos para os outros, minha gente, da mesma forma como nós nos olhamos. Se a pessoa vê muita maldade em tudo, é porque ela hospeda constantemente a maldade. Enxergue-se, olhe-se, não tenha medo de quem é você.
por pior que tenha sido a sua experiência até o dia de hoje, o primeiro passo para a conversão, para quebrar o poder do diabólico em nós, é a capacidade de você admitir os seus defeitos e suas qualidades. Abandonar os seus sonhos, as suas ilusões, ilusões, aquelas ilusões que nós alimentamos sobre nós mesmos, e substituir essas ilusões por esperanças. O diabo vai te dar sempre uma ilusão, Deus vai te dar sempre uma esperança, porque todos nós, sem exceção, necessitamos ouvir todos os dias que alguém nos diga que Deus nos ama, que Deus nos quer bem, que Deus não se cansa de nós, porque a gente só pode ser o Cristo ressuscitado na vida de quem passar por nós, se nós bebermos na fonte da misericórdia, porque todos nós temos os nossos pecados a serem purificados. Deus nos fez as pessoas mais lindas do mundo, mas a gente ainda não se transformou nelas, porque os nossos pecados vão criando arestas e nos impedindo de chegar. Onde é que você vacila? Volto a dizer, a palavra de São Paulo não é só para Timóteo, é para todos nós hoje. Viver a experiência de Pentecostes é você atualizar na sua vida a vocação de santidade para a qual Deus te convidou. Deus não te convidou para você ser um banana nessa vida, não. Aquele molenga que não quer nada na vida, aqueles bichos de, como é que chama aquilo? Que fica no posto de gasolina, a palavra vem para cá. Você já viu uma coisa mais feia que aquilo, gente? Você não foi projetado para ser um boneco desse, não? Ou então os bonecos do carnaval de Olinda, né? Tem gente que é puro boneco carnaval de Olinda, e vai. Quantas vezes você já se reconheceu assim? Faltou firmeza. É firmeza que Deus quer. Ser firme, ser modelo na palavra, na fé, no comportamento, na pureza. Veja bem, não importa qual seja a carcaça da sua santidade, esta não serve para muita coisa. Ninguém sobrevive de carcaça. O que interessa a Deus é a substância da sua santidade, é a santidade que está no mais profundo do seu coração, motivada por ações que você busca na fé, no comportamento, no amor. A carcaça, essa não vai fazer diferença. Gente, a destruição humana começa no momento em que nós começamos a colocar soldados para trabalharem contrários à nossa vida espiritual, à nossa vida em Deus. Volto a dizer, a mesma salvação que está oferecida a Bento XVI, está oferecida a mim, está oferecida a você. O que vai fazer a diferença é o quanto a gente consegue lutar a favor ou lutar contra aquilo que nos salva. Deus não tem outro desejo para a criatura humana senão salvar-nos. É tão fácil a gente não ser nada no mundo de hoje, gente. Basta a gente entrar na preguiça existencial que é própria dos dias de hoje. Basta a gente se transformar em pessoas comuns. Na vida, na dinâmica da nossa existência, por vezes o mesmo acontece com a gente. Nós assumimos a postura errada para resolver o problema. Falta sabedoria, falta o conhecimento, ou às vezes só conhecer já não basta. Eu costumo dizer que existem pessoas que são muito inteligentes, existem outras que não são tão inteligentes, mas são sábias. Já observou isso? Sabedoria e inteligência nem sempre estão na mesma pessoa. A inteligência diz muito respeito à capacidade de apreensão de informações, de estabelecer conexão entre uma coisa e outra. A sabedoria é algo que parece ser mais profundo, é aquilo que nos faz posicionar diante das coisas, diante dos fatos, diante das pessoas e agir do jeito certo, ainda que a gente não saiba dizer muita coisa do ponto de vista intelectual sobre aquilo que está acontecendo.
A sabedoria é um caminho que vai nos encaminhando naturalmente para esse processo de vitória que nós precisamos. Nem sempre saber é o suficiente. O conhecimento é um ponto de salvação, ele nos ajuda, ele nos salva, porque a partir do momento que eu conheço, eu tenho a possibilidade de nortear a minha ação de um jeito novo. Não queira a perfeição. Na minha experiência de padre, eu descubro que as pessoas que buscam a perfeição, elas se perdem nelas mesmas, nas suas vaidades, nas suas pretensões, e eu ando me convencendo de que perfeição é uma coisa do diabo. Deus gosta de santidade. Deus gosta de santidade. E o conceito de perfeição dentro da filosofia grega nos ensina, ele é amórfico, ele não significa nada. Sabe por quê? Perfeição para os gregos é aquilo que está acabado, é aquilo que está reificado, pronto. Não há mais alterações. E nós somos homens e mulheres de alterações constantes. Nós somos homens e mulheres de remodelagens constantes. Assim como o autor que recebeu a função de restaurar uma obra de arte, o que ele precisa fazer? Ser uma outra obra? Não. O bom restaurador é aquele que faz a obra voltar ao seu modelo original. O bom restaurador não é aquele que inventa, não, é o que faz voltar à origem. Santidade é retorno à origem, não é a inventar absolutamente nada, é você voltar àquilo que Deus fez, é você voltar àquilo que era mais puro de dentro do seu coração, que um dia você teve, que um dia você viveu, mas que pela força do mundo, pela força das experiências, você foi perdendo, foi ficando maculado, o que era imaculado. Ah, padre, mas eu nasci com o pecado original, certo? Mas o pecado original é resolvido no momento que você é batizado, você é reintegrado. E naquele momento uma nova identidade lhe foi dada, como se Deus olhasse nos seus olhos e lhe pedisse: seja o meu filho no mundo. Seja. Não queira outra coisa nessa vida. Seja meu filho. Dê testemunho de mim.